campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos e amigos que acompanham o nosso canal no YouTube, do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita felicidade que estamos aqui novamente para comentar sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Cada capítulo, cada instrução dos Espíritos nos permite fazer uma reflexão sobre toda essa obra que Allan Kardec codificou e nos deixou à disposição para o nosso aperfeiçoamento, o nosso entendimento, a nossa progressão como espíritos encarnados que estamos nesse momento, mas que eternos, como espíritos criados por um Pai justo e bom e que nos ama incondicionalmente. Hoje nós vamos ler um trecho do capítulo 14, que tem o título de Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mais especificamente nas instruções dos Espíritos, cujo tema é a ingratidão dos filhos e os laços de família. E esse trecho ele foi passado por Santo Agostinho em Paris, 1862. E aí diz Santo Agostinho que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para ali analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha da caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, consegue tais espíritos observar os a que eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para irem preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será o procedimento na família escolhida? Dependerá de sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tornou. O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ela será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se apreender a causa,
necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que cerqueis de melhores cuidados e que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la a deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitos dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios, por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. A tarefa não é difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. O texto vai, né, segue longo aqui no Evangelho, né, aqueles que se interessarem, né, procurem dentro do capítulo 14 as instruções do Espírito na parte descrita aqui por Santo Agostinho. Mas aqui a gente já tem uma dimensão do amor de Deus para com seus filhos. Ele possibilita que constantemente a gente reencarne para se aperfeiçoar, para se melhorar, para lidar com os erros do passado, não sozinho, mas ajudados, acompanhados, auxiliados e principalmente através do amor de um núcleo familiar, de um núcleo de pessoas que estão ali comprometidas, que têm, sim, no seu passado, no seu pretérito, relação pontual, relação efetiva, e que precisa nessa reencarnação e nas reencarnações futuras estarem juntos para se desenvolverem, para desenvolver o perdão, desenvolver a indulgência, desenvolver a caridade. Dentro dos 5 pilares do Espiritismo, né, nós temos a existência de um Deus, Deus existe, nós temos a imortalidade da alma, ou seja, somos seres eternos, nós temos a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos.
Dentre esses 5, no texto pontual, a pluralidade das existências nos demonstra exatamente essa condição, onde, estando nesse momento vivendo no núcleo familiar, que é o núcleo básico para a nossa reencarnação, nós temos a oportunidade de reparar as nossas faltas. E reparar as nossas faltas é muito complicado. A relação pais-filhos, a relação familiar, ela nem sempre é das mais fáceis. Mas ela é essencial para o desenvolvimento individual de cada um de nós. Somos espíritos criados simples e ignorantes, colocados pelo nosso Pai na condição e na oportunidade de se desenvolver, e cada um escolhe um caminho, cada um escolhe a sua trajetória através do livre-arbítrio. E a partir dessas relações mútuas que nós temos e constantes, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai crescendo na nossa base espiritual, que é o nosso desenvolvimento moral. E todas as oportunidades que nós temos, a gente busca o nosso melhoramento. Aqui, o texto, Santo Agostinho deixa claro que nós não temos como chegar a Deus fora da caridade. Né? Fora da caridade não há salvação. A gente já escutou isso várias vezes. E nesse processo evolutivo, dentro de um processo reencarnatório, onde cada um traz um plano reencarnatório pré-definido, numa linha mestre, e todas as oportunidades são apresentadas para que ele possa cumprir, melhorar, se desenvolver, ou até às vezes, né, por decisões equivocadas, até criar novos comprometimentos, novas faltas, que vai ter que, mais cedo ou mais tarde, reparar, porque numa própria reencarnação a gente pode já começar as expiações dos nossos erros. A gente precisa se perguntar, a gente precisa se perceber, a gente precisa se conhecer. Como é que eu estou na relação entre pais e filhos? O que eu faço, né, para minimizar, para ajudar, para contribuir no desenvolvimento daqueles que convivem comigo? Lá no princípio, quando nós reencarnamos, quando nós estamos na condição ainda de infância, nós precisamos continuamente do amparo, do cuidado daqueles, né, que nos conceberam ou daqueles que nos adotaram, né, no desenvolvimento da nossa reencarnação. Nós temos, né, necessariamente, para a concepção, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Né? Precisamos desses genes básicos, mas nem sempre, né, por N circunstâncias da vida, esses nos acompanham durante o nosso processo reencarnatório. Mas nem por isso devemos ser ingratos a essas pessoas, a esses espíritos, a esses irmãos. Eles contribuíram sim para a nossa possibilidade de estarmos aqui todos reunidos nesse plano de provas e expiações que é a Terra. Aqueles que têm ainda a condição de ter, né, esses entes queridos junto a si, como é que se desenvolve isso? Como é que se desenvolve as relações familiares? Como é que se desenvolve esses tramas, né, que são grandes oportunidades para a gente reparar, né, falhas antigas e tentar minimizar consequências futuras. Nós precisamos um dos outros, não temos como viver isoladamente. Precisamos auxiliar aqueles que nos auxiliarem a estar aqui nesse momento. Por mais difícil que às vezes possa parecer. Nós precisamos ter em mente que o nosso progresso é contínuo e que todo momento é uma grande oportunidade. Uma oportunidade para a gente minimizar o nosso egoísmo, para minimizar a nossa vaidade, para que a gente possa despertar sentimentos positivos, às vezes dolorosos, às vezes difíceis de conceber, mas que nesse momento, nessa oportunidade, por mais que pareça difícil de compreender, existe um sentido, existe uma causa, existe uma origem. Nada é por acaso. O texto diz como é que a gente explica, né, que crianças em tenra idade
já tem uma animosidade com os seus parentes familiares? Como é que se explica esses antagonismos, essas dificuldades entre irmãos, entre pais, entre avós, ou seja, entre um núcleo familiar? Sem o processo da reencarnação, sem entendimento que nós somos eternos, fica muito difícil essa compreensão. O Espiritismo nos traz esses esclarecimentos. O Espiritismo nos traz a oportunidade de compreensão desse dinamismo espiritual que a gente tem. E esse processo é contínuo, esse processo é constante. E por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo o momento em que nós vivemos, o momento dessa reencarnação. Nós precisamos desenvolver em nós mesmos o amor, a caridade, a compreensão, a indulgência. Como é difícil a gente olhar para o nosso próximo e não reparar os seus defeitos e os seus erros, as suas dificuldades. Porque, de novo, a trave está nos nossos olhos e a gente não percebe os nossos, mas os outros é muito mais fácil. Como é importante a gente perceber que nós precisamos, em cada momento, agir em prol dos outros, agir consoante aquela lição básica que Jesus nos deixou. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas precisamos amar o nosso próximo como a si mesmo. Essa é a única forma, meus irmãos, que a gente tem de seguir em frente, de avançar na nossa fé e na nossa caridade, de nos desenvolvermos continuamente. A velocidade desse desenvolvimento depende de cada um, depende das escolhas de cada um. Precisamos estar conscientes que depende exclusivamente da gente o progresso, o desenvolvimento moral. Esse é um esforço individual, mas nunca esquecemos que nós não estamos sozinhos nessa caminhada e precisamos nos ajudar uns aos outros, principalmente em nossos núcleos familiares. Precisamos amar aqueles que nos amam, precisamos respeitar aqueles que nos acolheram em algum momento e que, com o passar do tempo, vão necessitar ali na frente a nossa ajuda. Ficamos felizes, né, por saber que Jesus está nos guiando. Ficamos felizes por saber que nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente, que aceita os nossos equívocos e os nossos erros e que está sempre presente a nos auxiliar. E dessa forma, nós vamos agradecer essa oportunidade e emitir as nossas vibrações através das preces e radiações que vamos fazer a partir de agora. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar o vosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles que endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefícios de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sobre a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros.
Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para o paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sobre a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site